A graça e a paz do Senhor Jesus esteja nos corações de cada um de vocês. Eu sou o Jorge Luiz e juntamente com a Sônia, nós somos líderes do Ministério Sênior da Primeira Igreja Batista de Santo André. E para nós é um privilégio poder estar com vocês, cultuando ao nosso Deus. Nesse momento eu quero trazer para vocês uma palavra do Senhor, que está lá no livro de Filipenses, capítulo 1, verso 3, que diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Quantas recordações nós não temos com relação a esta igreja? No próximo mês, eu completo 20 anos de ministério. 20 anos que eu aceitei a Jesus aqui nesta igreja. E podem ter certeza, eu tenho muitas recordações, muita história para contar desta igreja. E eu fico imaginando vocês, que passaram já por muitos e muitos anos aqui dentro. Então, nesses 80 anos, nós temos muita história para contar. E é o que nós vamos fazer, ou procurar fazer esse mês. Trazer pastores e amigos nossos do Ministério Sênior que estarão contando um pouquinho dessa história, dessa trajetória de 80 anos de igreja. E para nós é um privilégio poder fazer isso. Existem muitos membros da nossa igreja que estão aqui mais recentemente, e nem imaginam o que já se passou aqui na nossa igreja. Mas nós queremos, com esse trabalho que nós estaremos fazendo esse mês, trazer um pouquinho mais dessa história para vocês também, tá bom? Vamos orar, entregando essa celebração ao nosso Deus, tá? E que Ele possa tomar a direção de tudo que for feito aqui. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E te agradecemos, Paizinho, pelo privilégio que nós temos de estar aqui celebrando ao Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido o nosso socorro presente, mesmo diante de tantas situações que temos passado, mas nós confiamos no Senhor e assim o continuaremos, Pai. Tome essa celebração nas tuas mãos, que seja o Senhor a dirigi-la. E que tudo que fizermos seja exclusivamente para a honra, glória e louvor do teu santo e precioso nome. E é assim que nós te oramos, Paizinho, agradecido no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero aproveitar esse momento e deixar para você que tem o seu pedido de oração, mande para nós uma mensagem através do chat e nós estaremos orando pelos seus pedidos durante a semana. Nós temos um grupo de intercessores que estarão orando por esses pedidos durante a semana. E ao término da celebração também nós teremos um momento de oração. Tá bom? Então pode enviar para nós que nós estaremos orando junto com vocês, seus pedidos. E agora nós vamos ter o nosso momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Então eu quero convidar o pastor Samuel e a Clarice para nos auxiliar na condução desses louvores. Muito obrigado, meus amigos, mais uma vez por aceitar o nosso convite. Que Deus os abençoe grandemente. Boa tarde a todos. Obrigado, Jorge, pela participação. Uma honra para nós estarmos aqui para servir ao Senhor, adorá-lo, honrá-lo com a nossa vida, com a nossa música. E eu espero que nesta tarde a graça do Senhor seja derramada abundantemente em cada coração. Você que está em casa nos acompanhando, que Deus possa falar fortemente ao seu coração através de cada uma dessas canções, preparando o nosso coração para logo em seguida ouvirmos o recado de Deus para o nosso coração. Vamos cantar da santidade de Deus. O hino número 9 do Hinário para o Culto Cristão fala sobre a santidade do nosso Deus. Santo, Santo, Santo,
Aleluia. Eu gosto muito desse hino. E eu me lembro que alguns anos atrás, eu não vou dizer quantos anos para não ficar chato para alguns, mas já vai aí para mais de 4 décadas, onde essa música era quase o hino oficial do início dos nossos cultos. Toda vez que nós começávamos os cultos, cantava-se essa música ou aquele "A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor". Tudo isso para lembrar o nosso coração que da forma como Deus agia e age nos dias de hoje, é uma alegria para nós poder olhar para trás e ver os hinos antigos que ainda falam fortemente ao nosso coração. Eu sou feliz com Jesus, meu Senhor, e não existe pandemia, não existe situação de tristeza que vai impedir o derramar da graça do Senhor no nosso coração. Então, cante com alegria ao Senhor por tudo aquilo que Ele já tem feito, por aquilo que Ele tem realizado na nossa vida, por meio de cada um de nós, e através de nós ainda vai continuar fazendo até que Ele volte para buscar a sua igreja. Vamos cantar um pouquinho, Sou Feliz com Jesus, meu Senhor. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
muito gostoso nós estarmos aqui na presença do Senhor, junto com vocês, para celebrarmos e adorarmos ao Senhor. Eu não sei você, mas eu tenho tanta saudade de voltar para estar juntos com vocês, para celebrarmos ao Senhor de forma coletiva e juntos, e presencialmente. Mas enquanto isso, nesse tempo de afastamento, nós queremos adorar ao Senhor da mesma forma, porque o nosso Deus continua o mesmo. Agora nós vamos oferecer ao Senhor parte daquilo que Ele tem nos dado como oferta, como gratidão do nosso coração. Queridos, essa semana eu ouvi uma frase que me deixou bastante impactado. Às vezes a gente fica brigando com Deus para devolver 10% daquilo que é todo dele. E deveria ser ao contrário, nós deveríamos pensar quanto do dinheiro de Deus eu vou devolver para Ele. Porque tudo que temos, tudo que recebemos é presente do Senhor, é dádiva do Senhor. Você está vendo aí no rodapé escrito o nome da nossa agência bancária, os dados da igreja, para que você, num ato de fé, deposite nas contas da igreja parte daquilo que Deus tem dado para você como sustento. Você vai perceber e vai ver o quão maravilhoso é devolver ao Senhor aquilo que é dele. Quão gratificante é para cada um de nós poder ter a alegria e o privilégio de ofertar para a casa do Senhor, sabendo que o dinheiro que você oferta, parte dele é para sustento da obra missionária, grande parte dele para o sustento da obra missionária, parte também para o sustento das pessoas necessitadas da igreja e também para o sustento daqueles que trabalham e ministram entre nós. Que cada centavo desse seja usado para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor. Nós vamos orar e dedicar ao Senhor esses dízimos e ofertas para a glória do Senhor. E depois vamos cantar mais uma vez. Pai querido, nós queremos dedicar ao Senhor aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós queremos devolver com alegria parte do dinheiro que o Senhor tem nos dado como nosso sustento. Senhor, que cada centavo desse dinheiro seja usado para a expansão do Teu reino, para o sustento da obra missionária e para a glória do Teu nome. Nós te louvamos, Deus, porque essa igreja está aqui nesse local por 80 anos de bênçãos, 80 anos onde o Senhor tem usado os recursos do Teu povo para poder expandir o Teu reino, não só na nossa cidade, mas no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Deus, faz-nos fiéis para continuar fazendo isso, para a glória, para a honra e louvor do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Estamos vivendo momentos difíceis. Eu ia dizer que às vezes a vida pega a gente de surpresa com algumas coisas, mas sem dúvida essa questão da pandemia está pegando todo mundo, né? E com alguns a vida parece ser ainda mais caprichosa. Além de enfrentar a doença, às vezes a doença leva pessoas queridas. Então enfrentamos às vezes doenças, mortes, dificuldade financeira, acidentes, e às vezes a gente fica assim, puxa, por quê? Por que tudo isso está acontecendo? Eu vou te responder por quê. Não sei. Eu não tenho uma resposta. Mas a gente recebe essas coisas confiando no Deus que nós temos. No Deus que continua assentado num alto e sublime trono, que em nada foi pego de surpresa. E a mim particularmente, existe um versículo que tem sido muito importante, eu tenho me apegado muito a ele, além dessa questão de crer que Deus é soberano, que governa tudo, que Ele faz com que tudo concorra para o bem daqueles que o amam. E isso tem sido bênção, acho que na nossa vida em casa. E eu quero desafiar você. Se você está passando situações que você não está entendendo, Deus, não estou entendendo, eu não sei onde o Senhor quer chegar. O meu desafio é, olhe para Deus. Um Deus que está assentado no trono. Ele não perdeu nada do controle, nem a sua vida, nem a coisa mais absurda que possa estar acontecendo. Mas curve-se diante dele. Aceite a soberania dele. E eu vou completar com um salmo. Provai e vede que o Senhor é bom.
mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus, somente Deus, somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Um tempo precioso de adoração, que o Senhor possa receber com alegria o nosso tempo de celebração. Jorjão, meu irmão querido, é com você. Obrigado ao pastor Samuel e a Clarice. É gratificante ver vocês aqui na igreja, né, louvando ao nosso Deus. E muito obrigado mais uma vez, tá, pela participação de vocês. Que Deus continue nos abençoando grandemente. E agora nós vamos ter um período onde nós vamos contar um pouquinho da história da igreja, né? Então, nós vamos apresentar para vocês um testemunho aqui do pastor Zezinho e da irmã Nadir. Então, eles vão trazer um pouquinho da história da nossa igreja, contada pelo Senhor, né? Na verdade, tá bom? Que Deus os abençoe grandemente. É uma alegria poder voltar a falar com a minha igreja, com a nossa igreja, a igreja amada. Então quero saudar e queremos saudar os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A pedido do Ministério de Sênior, nós vamos contar um pouco da história da Primeira Batista de Santo André. Aquilo que nós vivemos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vimos. Eu vim primeiro que a Nadir para São Paulo, e quando eu vim, já estava funcionando a igreja na Adolfo Bastos. Mas ela começou na Travessa Santo Amaro. Era uma congregação filha da primeira igreja batista do Brás. E então contrataram, construíram, foi doado o terreno para construir lá na Adolfo Bastos. Quando nós casamos, nós começamos a frequentar a Igreja Batista de Adolfo Bastos. Aquela igreja cresceu muito com o culto nos lares, e nós acompanhamos um pouco a evolução dela. Foi na época da evolução da grande chegada das empresas fabricadoras de carro, então a igreja, nesse embalo, ela cresceu. Aí ela ficou pequena. Foi aí que nós começamos mais a nos envolver com a igreja. Então ela foi trocado esse imóvel da Adolfo Bastos por um imóvel na Rua São Vicente 130. E lá era um galpão galvânico. E nós temos que salientar alguma coisa aqui que talvez fique no esquecimento da memória da igreja. Quando a igreja fez a proposta de permuta para o Braga, só o templo da Avenida Adolfo Bastos não cobriu o valor. Aí o pastor Liberino, que teve essa visão de sair de lá e ir para baixo, para o centro, morava na casa pastoral que era na Rua Gertrudes de Lima, bem centro. Ele se abdicou de morar no centro e foi morar praticamente dentro da igreja, numa casa que tinha nos fundos do salão. Isso eu acho que tem que ser muito lembrado, porque ele morava num lugar confortável e foi morar num lugar muito difícil, de muito movimento estranho e diferente. Poupar aluguel. E a Nadir está lembrando, foi poupar o aluguel. A igreja sempre teve um padrão muito sério com o dinheiro de Deus, com o dinheiro que vinha. E o pastor Liberino fez muito isso, ensinou bem a igreja. E a igreja não teve que gastar com aluguel. Ele sujeitou-se a morar ali. E dali começou o casamento dos filhos dele. A Anice casou primeiro ali. Bem, quando nós viemos para
São Vicente, para a rua São Vicente, a igreja era um galpão, do lado eram os banheiros, que era uma indústria, e aí nós compramos uma casa, tal e qual a casa da ATG. Essa casa hoje, a metragem, o tamanho está absorvida no templo todinho. Mas há de se lembrar que entre a casa, os banheiros e a igreja, o salão, tinha uma viela. E essa viela dava acesso à Rua São Vicente e à Avenida Industrial. E era uma travessia de pessoas de todo jeito, inclusive das pessoas de mau caráter. Havia muito problema ali. Então, nós viemos por um tempo morar ali também. E nesse tempo que nós viemos morar, eu comecei fechando gradativamente até isolar ela. E no corpo hoje da planta da igreja, essa viela está absorvida. Ninguém mais vê. Mas se você pegar a planta de 1960, planta geral, ela existe. Então nós ganhamos aí um terreninho. Ok? Eu e a Nadir fomos zelador por 11 anos. E a Nadir teve muitas experiências ali, e ela vai falar um pouquinho das experiências dela também. Senão só eu tomo o tempo. Nadir, você se lembra? Quando a cozinha era lá embaixo, nós estávamos já na época de começar a construir. Quantas pessoas você atendeu na cozinha com necessidade? A Nadir tem uma visão que eu não tenho. Ela consegue ver a necessidade da pessoa. Ali nós trabalhamos com muita dificuldade para fazer economia e naquele tempo a gente se preparava a ceia num cálice de plástico, de vidro. De vidro, então a gente tinha que preparar a ceia e sempre quando terminava a gente pôr na água, na cândida, para poder desinfetar, lavar um por um, secar para poder guardar. Naquela época, quem arrumava a ceia era o zelador. Nós éramos diáconos, né? E a gente fazia parte do diaconato e nesse espaço de tempo eu preparava tudo. Tanto a parte da ceia, que nem engomar as toalhas da igreja para a mesa, tudo bem arrumadinho, era tudo o zelador que fazia. E teve uma época assim bastante difícil mesmo, que às vezes para economizar eu até umedecia os cestos de papel higiênico dos banheiros para economizar o saco de lixo. Foi uma fase bastante difícil para a gente ter condição de estar conquistando o espaço ali para começar a construir. Então, passamos uns bocados bem difícil, pode falar. Agora eu posso falar. Mas aí Deus sempre proveu todas as coisas, nós somos muito felizes porque podemos ajudar, tivemos a nossa participação e ela vai ficar aí para a nova geração curtir. Isso é muito bom. Quando nós viemos para o São Vicente, o salão era um salão de galvânica. Era muito difícil, a parede apodrecia, tinha que estar cuidando muito. Aí o pastor Liberino foi envelhecendo, ficando já com a idade, um pouco de saúde abalada, e aí nós convidamos e o pastor Edson aceitou o pastorado. Quando ele veio, e com seu sistema todo eufórico, falou, vamos derrubar este templo e construir um outro. Não foi para construir um templo suntuoso, para que ficasse conhecido, que a igreja ficasse conhecida com o melhor templo, com a coisa mais bonita, com coisas magnânimas. Foi para ter mais gente. Qual era a visão do pastor Edson na época? A visão dele era ter uma igreja forte em todos os lados, inclusive financeiramente, para poder sustentar missionário. E a igreja pegou essa ideia. Tanto é que a nossa igreja hoje é a igreja exemplo em sustentar missionários, enviar, cuidar, e ela continuou com aquele projeto lá atrás. Ele não teve parada, ele foi em frente e vai indo em frente. Todos os pastores tiveram a mesma convicção, e eu louvo a Deus porque o pastor Marcos continua com a mesma visão de ganhar o mundo,
desenvolver Atos 1:8, sem problema. A nossa igreja, hoje é a igreja referência, e nós participamos muito disso. Mas na construção, que foi o meu forte, tivemos muitos milagres. Um milagre, eu queria salientar, foi uma tarde que nós já estávamos reunindo no templo, porque enquanto não tínhamos condição de reunir ali, quando derrubamos o antigo, e ficamos sem localidade para desenvolver, para culto, a igreja metodista cedeu gratuitamente o salão dela, as dependências todas para que nós realizássemos nossos cultos. E foi uma bênção, toda a necessidade que nós tínhamos, eles nos supriram. A Igreja Batista do Curuçá tinha batistério, cedeu o templo para batismo. Então nós fomos muito bem acolhidos pelas igrejas ali, independentemente de denominação. Temos a Igreja Metodista em autoestima, que ela sempre cooperou com a gente. Aí, um belo dia já estava desenvolvendo o culto, era batismo. O pastor Edson estava dentro do tanque batismal e veio uma tempestade de vento muito forte. E as irmãs, os irmãos, abriram o guarda-chuva para assistir o culto. E isso atrapalhava um ao outro. Aí o pastor Edson parou o culto e disse, nós vamos orar. E vamos pedir para Deus para o temporal. E o pastor Edson orou e a igreja concordou com a oração e o temporal passou. Foi um milagre, Deus fez isso imediatamente. Deu seguimento no culto, desenvolveu o batismo e foi uma bênção muito grande para a igreja. Tão grande que teve uma irmã que no domingo seguinte, no mesmo horário, veio um novo temporal. Aí ela falou, pastor Edson, o senhor ora para que pare o temporal. Ele disse, não, Deus não é nosso funcionário. Domingo passado, a necessidade era outra. Hoje dá para ficar sem importunar Deus, sem falar com Deus. Ele está mandando um temporal, ele sabe o que faz. Ele não orou. Mas teve outros milagres. Teve um milagre que se o pastor Samuel estiver assistindo a esse vídeo, ele vai se lembrar. Nós estávamos fazendo o piso da nave e acabou a pedra. Tinha só a pedra para fazer um traço. O traço é aquilo que você joga cimento, areia, pedra, mistura e tem a dosagem. Essa dosagem é chamada de traço. Aí todo mundo parou, vai acabar a pedra. Ao pastor Samuel, o Abimael e o Linoel, Tudoel, saíram para orar. Eles oraram e voltaram. E aí eu fui buscar pedras que tinha na casa da minha mãe e trouxe. Deu mais um traço. E eles, dentro de uma Kombi, não cabe mais que isso, que meio metro de pedra. Aí eles continuaram. A pedra foram usando a pedra, usando todo o material. O outro material nós tínhamos de reserva. E terminou o piso e sobrou a mesma metragem de pedra que tinha quando eles oraram. Então, é um milagre que eu vi. Esse eu não participei, só ajudei a buscar as pedras. Bem, tem mais um que fez com que a gente aprendesse a depender também muito mais financeiramente de Deus. Vencia-se na terça-feira um documento, uma cobrança, e eu não lembro o valor, mas simbolicamente seria 120 mil reais. Eu não lembro numericamente correto, mas essa é a proporção. E quando eu fui falar com o pastor, nesse momento, nesses tempos, nós realizávamos os cultos num salão alugado também do Cartolinha, onde é o Correio hoje. E eu cheguei já encerrando o culto, o pastor Edson já ia dar a bênção e o pastor Bartimeu também estava com ele no púlpito. Eu disse, pastor, tem uma duplicata que vem esta terça-feira e nós não temos dinheiro. Esse nós vamos orar e Deus vai dar. Você crê nisso? Falei, creio, mas tinha um negrão, pastor lá atrás que estava de olho em mim. Eu falei com naturalidade, lógico que creio. Nós oramos. Aí foi feito a coleta, novamente. E aí o pastor Guilherme era o tesoureiro, sempre cuidou do dinheiro. Ele, o pastor José Pereira Júnior, o João Orvati, o Lou Neville, foram na minha sala, onde a gente ficava,
e conferiram o dinheiro. Aí tinha 60 mil, mais ou menos. Aí eles foram embora, e o Guilherme levou o dinheiro. E quando foi 15 para meia-noite... Noel não chamou você para orar? Tem um detalhezinho que eu estou esquecendo. O Bartimeu achou que eu estava orando, vamos dizer assim, na carne. Falou, Zezinho, você está errado. Você orou na força da carne. Nós vamos orar aqui, você vai pedir perdão para Deus consertar esse negócio com você. Detalhe, atrás do salão tinha um abacateiro. E quando a gente limpava o salão, lavava o salão, a água ia tudo para lá. E eu e o pastor Bartimeu ajoelhamos. Vocês imaginem eu de terno e gravata, que diácono naquela época tinha que ter terno e gravata. O Bartimeu também ajoelhamos na lama. E ele orou por mim, e nós oramos, saímos ali abraçados e leve, porque eu entendi que ele estava, como pastor, ele estava me corrigindo com toda a autoridade. Bem, aí, quando foi 15 para meia-noite, o Guilherme ligou. Eu assustei. O que foi, Guilherme? Falou, Zezinho, quero pedir perdão para você, porque eu te chamei a atenção que você não me avisou da dívida, mas eu esqueci também. Aí, mas não é só isso. Nós erramos na contagem. Nós tínhamos que pagar 120 mil. Deus mandou mais ou menos uns 110. Era o valor que eu estou tentando equacionar, não é um número exato, não me tem aí como exatidão um número, mas isso para demonstrar para vocês o milagre. Aí ele foi lá e depositou esse dinheiro no banco. Nós não tínhamos saldo, e ele emitiu um cheque de 120 mil. E o senhor Oswaldo Laurindo Armelin, na terça-feira, foi lá e sacou todo o dinheiro. Não tínhamos conta especial. Deus multiplicou dinheiros em parte, até na hora de receber. Agora, dá para explicar? Não dá. Como sempre, milagre não tem explicação, senão não era milagre. Bem, no decorrer de todo esse tempo aí, nós fomos pegando gosto para trabalho. Fazíamos serviço social da igreja, eu já fazia a capelania da igreja, e aí a igreja começou a expandir. O Edson esteve fora um tempo, e ele voltou para o Brasil, voltou a pastorear a igreja, e em Mauá já tinha alguns grupos pequenos. E um dos grupos pequenos eu ia na casa da irmã Inês e Mari. E eles nos convidou para ir lá ajudá-los. E fomos para lá. Nós tínhamos o nosso pequeno grupo em casa, tínhamos o nosso pequeno grupo na igreja já. Eu já não mais morava na igreja. Um grupo na Metodista. E tinha um grupo na casa da irmã Inês. E na casa da irmã Inês, a irmã Inês tinha um dom para convite. Não é Covid-19, não, era convite. Ela convidava todo mundo. E Deus foi trazendo gente. E o grupo foi crescendo. Naquela época existia uma norma, limite do grupo. E nós chegamos rapidinho no limite. Aí multiplicamos o grupo. Aí abrimos um grupo lá perto da Avenida Itaparque. Fiquei com os dois grupos. E eles desenvolvendo, crescendo. Aí chegou um ponto que nós tínhamos que organizar uma igreja. Porque o pessoal era muito lá e era muito difícil para vir para a primeira. Aí quando o Edson chegou, nós falamos com ele e falou, vamos abrir uma igreja. Aí nós começamos uma igreja na Rua Ipiranga, que é a casa do Toninho e da Amélia. O pastor Guilherme esteve na organização da igreja e disse, não vai 8 meses, não tem mais espaço. E menos de 8 meses nós tivemos que alugar um salão. Aí alugamos um salão, aí naquele salão nós tínhamos um banheiro masculino, feminino e um departamento infantil, uma salazinha para o pastor e tínhamos também uma cozinha. E o salão que cabia mais ou menos umas 70, 80 pessoas. Imediatamente ele encheu. Fizemos uma extensão nele, alcançamos quase a rua e continuamos ali. Mas a igreja ia crescendo. Aí o pastor Edson desafiou em comprar um terreno para construir uma igreja. Aí nós procuramos um terreno, conseguimos comprar um terreno que é onde a igreja, onde é
a sede agora da Conexão Primeira em Mauá. Aí, nessa construção, nisso tudo, a igreja crescia e não tinha espaço. E o pastor Edson me chamou, falou, você vai construir. Você tem 1 ano e meio para construir. Nada mais que isso. Ele era muito de colocar limite para você ir desempenhando o seu trabalho. E por misericórdia, por graça de Deus, faltou 4 dias para 1 ano. Nós inauguramos o templo. Foi muito rápido. A igreja lá ajudou muito, foi muito mutirão, e nós desenvolvemos a obra muito rápida. É muito bonitinho, muito vocês conhecem, e bem localizada. Aí a igreja cresceu, porque aí tinha espaço. Ali tinham salas de estudo bíblicos, sala para as crianças, gabinete, tínhamos uma cozinha mais bem organizada, um salão para jovens, e a igreja cresceu bastante. E a igreja cresceu, mas eu fui perdendo saúde. Tive uma enfermidade muito forte no meu ouvido e com isso eu fui perdendo muita coisa, emagrecendo muito e não tive mais condição física de continuar. Aí em setembro de 2015 eu me aposentei. E aposentei, mas a igreja de lá fica no coração, não tem jeito. Aposentei de lá, mas continuei construindo para a primeira na sede, cuidando das igrejas filhas, igrejas de João Ramalho, construímos João Ramalho e fizemos toda a manutenção, a adaptação, e com a chegada do pastor Marcos mudou muita coisa, nós fomos fazendo as adequações necessárias e cuidando sim da capelania. Cuidei da capelania por uns 14 ou 15 anos, não me recordo bem, na Santa Casa de Santo André. Lá nós tínhamos um grupo muito grande que visitava todos os pacientes nos quartos, e isso a gente supervisionava, cuidava, ia lá, ministrava, pregava nos cultos ecumênicos da própria Santa Casa. Ela tem muitos cultos ecumênicos, todas as áreas festivas, o pastor capelão tem a palavra, e a gente tinha essa obrigação. E depois, quando chegou 29 de junho de 2019, nós jubilamos de vez. Saímos lá de todo o ministério, ficamos só acompanhando de longe a capelania. E Deus nos trouxe aqui para Salto. Aqui, nós somos tomados de assalto com a coronavírus, e estamos aqui retidos, sem poder fazer nada. Mas tempos novos virão e nós, com certeza, vamos servir a Deus aqui, nessa área que sabemos, ou noutra área, ou então ser levado para a glória. Muito obrigado. A Nadir quer falar um pouquinho ainda? Não quer falar mais? Só quero agradecer. E Deus abençoe os irmãos. Nós queremos agradecer o Jorge e a Sônia, o carinho que eles têm com a gente, o cuidado que eles têm com a gente, a alegria que nos dá quando eles ligam, perguntam, falam, a gente troca ideia. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado, pastor Zezinho e irmã Nadir, por terem aceitado esse desafio. E vocês perceberam, né, que tem muita história para contar. E nesse tempo curto, eu acredito que eles ficaram assim, né? Porque é terrível você ter muita história para contar e ter pouco tempo, né? Mas nós agradecemos imensamente em nome do Ministério Sênior, né, pela oportunidade de ouvir-los falar novamente. E agora nós vamos ouvir uma palavra do Senhor para cada um de nós, através do teu servo, pastor Guilherme. Pastor Guilherme, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e que Deus continue usando grandemente. Eu sou o pastor Guilherme, pastor de família da Primeira Igreja Batista de Santo André. Com alegria aceitei esse convite do Jorge e da Sônia para estar trazendo uma palavra nesse momento em que a nossa igreja completa 80 anos de vida como um farol nesta cidade. Pensando sobre a palavra, me veio um texto lá de Isaías,
e em que deixa uma pergunta. E essa pergunta quero deixar para a igreja. O texto de Isaías, lá numa profecia, diz a sentença contra do mar, e diz lá o texto, olha, gritam-me de sair. E ele faz uma pergunta ao guarda: a que horas estamos da noite? A que horas? E a pergunta que eu deixo: será que na história da nossa igreja estamos a que horas? A primeira vigília, a segunda? A Bíblia registra perguntas que se tornaram inesquecíveis. Em Mateus, capítulo 16, verso 13, Jesus faz uma pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Diz o texto: indo Jesus para as bandas de Cesareia e de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E os discípulos responderam, dizendo, uns dizem que é João Batista, outro diz que o Senhor é Elias, outro diz que o Senhor é Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas Jesus foi mais contundente. Mas vós, Jesus perguntou, continuou, quem dizeis que eu sou? E eu gosto muito do Pedro, porque ele era um obstinado. E o obstinado tem resposta de pronto. E Pedro disse de uma forma contundente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Em Mateus 27, 22, temos uma outra pergunta. Essa pergunta vem de Pilatos. E Pilatos estava numa situação difícil ali na decisão sobre Jesus. E Pilatos pergunta então ao povo: que farei então de Jesus chamado Cristo? E o povo respondeu: crucifica-o, crucifica-o. Em Atos 9, 4, Jesus faz uma pergunta a um homem que era seu perseguidor. E diz o texto: caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Literalmente, Paulo caiu do cavalo ali, com a manifestação da glória do Senhor ali, naquele momento. E aquele homem passou a ser um outro homem na história. Uma outra pergunta contundente, que não dá para esquecer, é a pergunta do carcereiro, que faz a Paulo e Silas. E a pergunta dele a Paulo e Silas foi: o que devo fazer para ser salvo? Diz o texto: depois de trazendo eles para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? E Paulo foi a mesma coisa que essa pergunta para Paulo e Silas foi como colocar a bola na marca do pênalti e tirar o goleiro debaixo da trave, né? Paulo diz: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. E se continuar lendo o texto, vai ver que toda a família de Saulo, do carcereiro, foi preso. Em João 14:5, nos fala de um discípulo que estava com dúvida, andava com o Senhor, mas ainda tinha dúvidas. E talvez você que esteja ouvindo tenha dúvidas sobre a pessoa de Jesus Cristo. E a pergunta dele foi: olha, como saber o caminho? Lá em João 14:5, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos, né, para onde vais? Como saber o caminho? Ao que Jesus respondeu:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em Isaías 21:11, encontramos uma pergunta solene, e ela nos leva a esta reflexão, e a quem eu deixo a todos que possam estar nos ouvindo. A que horas estamos da noite? Primeira vigília, segunda vigília. Que o Senhor abençoe a sua vida nesta palavra. Mas eu não posso deixar de mencionar aqui 17 queridos irmãos que em 1940, na dependência de Deus, organizaram aqui na Rua Catequese a primeira Igreja Batista de Santo André. No sentido de proclamar a palavra, o reino de Deus. Logo foram para a construção do primeiro templo na Rua Adolfo Basto, 79. Em que veio o primeiro pastor Ernesto Correia de Araújo, que pastoreou a igreja por 8 anos. E aí veio o segundo pastor, pastor Liberino, Juvencio Liberino de Oliveira, um homem de Deus, um homem evangelista por excelência. Se você entrasse 10 vezes no elevador com ele, 10 vezes você era evangelizado pela palavra. Um homem de Deus, e aquele tempo era um tempo de plantar igrejas. A igreja crescia e plantávamos igreja. Haja visto que naquele tempo, eu creio que organizamos mais de 10 igrejas filhas. Algumas ainda me lembro. A Igreja Batista Parque das Nações, a Igreja Batista Vila Curuçá, a Igreja Batista Jardim do Estádio, a Igreja Batista Vila Pires, a Igreja Batista de Vila Omerotão, a Igreja Batista de Vila Lutécia, lá a Igreja dos Povos, a Igreja Batista João Ramalho, lá de Mauá, e outras. Éramos plantador de igrejas, evangelizando. E quando a igreja cresceu muito, que não deu mais para ficar lá no templo, aquele homem, pastor Juvencio Liberino, ouviu a voz de Deus para vir para o centro da cidade. E assim ele veio aqui encontrou esse espaço, Rua São Vicente 130. E aqui existia uma cromadora. E o terreno era de 1.000 metros quadrados. E nós estávamos num terreno de 250 para 1.000 metros quadrados, 4 vezes mais. Existia a fábrica aqui, a cromadora, e no fundo existia um sobrado, que era o escritório da empresa. E ele, na dependência de Deus, por fé, vendeu o templo da Rua Adolfo Basto 79 e vendeu sua casa pastoral e comprou esta propriedade. E assim a igreja crescia. Em 1980, 81, este homem foi jubilado, porque já estava com idade e já possuía 35 anos de ministério nesta igreja. Em 1984, sobre a batuta do pastor Edson Queiroz, seu filho, foi construído esse templo e nós tornamos uma igreja da palavra e uma igreja missionária, porque essa é a visão que Deus deu ao pastor Edson, o terceiro pastor de nossa igreja. Em 27 de julho de 2020, a primeira Igreja Batista de Santo André faz 80 anos. 80 anos sendo farol nesta cidade. 80 anos ganhando almas para Jesus Cristo, trazendo cura para os enfermos, porque Jesus é um Deus que salva e que traz libertação. Eu creio que este momento da igreja é hora de ação de graças. E eu creio que nós podemos dizer aqui, como Samuel, lá em Samuel 12, parte B, que diz: até aqui nos ajudou
o Senhor. Ou como o salmista no Salmo 126, 3, quando ele diz: com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. A alegria no nosso coração. Gratidão a Deus pelo cuidado, gratidão a Deus pelo amor, gratidão a Deus pelo sustento, por sua presença na vida de nossa igreja. E Mateus 28, 20 diz, olha, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado. E ele diz, olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Gratidão pela vitória da igreja. E Mateus 16, 8 também diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Eu creio, amados, queridos sêniores, agora só nos resta dizer: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, diz o salmista, no Salmo 116, verso 2. Tempo, hora de ação de graças, mas também horas de grandes desafios. Todos concordamos, historiadores, sociólogos, analistas, políticos, professores, teólogos, psicólogos, pais de famílias, todos reconhecemos o momento agudo e difícil que estamos atravessando. Há violência, há medo, há corrupção, guerras, tsunamis, pandemia do Covid-19, solidão, estresse, ansiedade, depressão. Há um vazio no coração do homem. O mundo está enfermo, o mundo está em chamas. E para refletirmos primeiro João 5,19, sabemos que Deus somos criaturas de Deus, mas que neste mundo jaz o maligno. E que jamais possamos esquecer que nós somos de Deus. Paulo em Efésios 12 diz, porque a nossa luta não é contra o sangue ou contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Ações de graças, grandes desafios, mas também é hora de grandes oportunidades. O homem está à procura de Deus, ele está com sede de Deus. O Salmo 42, verso 1 diz, como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O homem está inquieto, procurando o colo do Pai. Agostinho diz, Senhor, tu me criaste para ti. Nós somos de Deus e nós existimos para glorificar ao nosso Deus. O homem quer experimentar, queridos, o amor, o homem quer experimentar o perdão, a paz, sentido, razão para viver, água que mata a sede. Isaías 55:1 diz, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei, sim, vinde comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Há um hino que diz, quem irá às novas proclamando? Os campos estão brancos para ceifas. Lá em João 4,35 diz assim, olha, não dizeis vós que ainda há 4 meses para ceifas? Mas Jesus, eu porém vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejaram para a ceifa. O mundo, queridos, está com fome da palavra. Amós 12, 8,
11:12 diz: eis que vem os dias que o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, fome não de pão, não de sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Andarão de mar em mar, de norte a oriente, correrão por toda parte, procurando o Senhor, e não o acharão. Procurando a palavra, mas não do Senhor, mas não acharão. Também, eu creio ser agora uma hora de ação, de trabalho. Uma voz chama: a quem enviarei? Lá em Isaías 6:8, quem se dispõe? Quem se levanta? Quem quer ir? Quem quer ir às cidades, às vilas, aos sertões nordestinos, aos igarapés, às selvas, aos povos não alcançados, aos presídios, às escolas? Ser sal, ser fermento, ser luz, agente de transformação. É hora, queridos, de empobrecer o inferno. É hora de saquear o império das trevas. É hora de enriquecer o céu. Como dizia o pastor Hélio, nós temos que encher o céu, o reino de Deus, com almas salvas. Não podemos nos acomodar, queridos. Precisamos sair do nosso conforto. É hora de levar pão ao faminto, fazer justiça aos órfãos, aos oprimidos, à viúva. É hora de levantar os caídos, de buscar os perdidos, de proclamar o ano aceitável do Senhor. É hora de anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, de proclamar ao mundo inteiro que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e está exaltado à destra do Pai. Porque Ele é o que mata a sede, Ele que sacia a fome, Ele que valoriza a criatura humana. Ele é a única esperança, é o único caminho, é a porta, é o único Salvador, Jesus Cristo. Amados, todos nós somos chamados, somos convocados para erguermos bem alto o pendão do Senhor. É hora de ação, não somos espectadores, queridos, somos participantes do reino de Deus. A pergunta sobre a qual procuramos refletir: a que horas estamos da noite? Será, queridos, que estamos na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta vigília da nossa história, nesses 80 anos? Que Deus nos ajude e nos abençoe. Lá em Eclesiastes 3:1 a palavra diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Se você que está ouvindo esta palavra, quero que saiba que Deus nos chamou para esta hora da nossa história. Que Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. Se vocês estivessem aqui, aonde eu estou, vocês veriam agora o Jorge, a Hilda, e o Samuel. Essa pregação que o pastor Guilherme fez, não pensa que está com uma igreja lotada, não. A igreja está vazia, mas o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está conosco. O ano passado, Deus falou que nós veríamos a glória dele em meio a bancos vazios. E é isso que a gente experimentou hoje. A glória de Deus em meio a bancos vazios. Eu louvo a Deus pela oportunidade de passar por esse período, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pelo tempo
que o Senhor deu para que estivéssemos aqui. Nós vamos ter agora o nosso período de oração e também é uma bênção poder louvar ao Senhor com os nossos pedidos. Senhor, eu quero te louvar, Deus, te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido, ó Deus amado, o nosso socorro bem presente em tempo de angústia. E esse é um tempo de angústia, Deus. Mas o Senhor, ó Deus, tem estado conosco em todo o tempo. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor levantou essa equipe pastoral para estar à frente dessa igreja, ó Deus. Continue a cuidar, ó Deus amado, do pastor Marcos, ó. Dê a ele, Senhor, sabedoria, direção do teu Santo Espírito, que haja unidade, ó Deus, no meio da equipe pastoral. Continue a cuidar da saúde, ó Deus querido, dos teus filhos. Continue a dar a eles, ó Deus, estratégias do Senhor na condução, ó Pai querido, da nossa igreja. Eu te louvo, ó Deus amado, por cada líder, ó Deus, que o Senhor levantou nesse tempo. E te agradeço também, ó Deus, pela minha vida e pela vida do Jorge, que o Senhor tem nos guardado para cuidar dos sêniores, ó Deus. Senhor, obrigado, ó Pai, por cada líder, porque o Senhor tem dado a eles também direção do teu Santo Espírito. Que eles continuem, ó Deus, a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Que eles continuem, ó Deus, na direção do Senhor em tudo aquilo que eles fizerem. Pai, eu te louvo, te agradeço, ó Deus, também por essa equipe, ó Pai, que tem cuidado das transmissões dos nossos cultos, de todos os cultos. Que o Senhor continue dando a eles saúde, direção, que eles possam, ó Pai, se sentir amados, acolhidos, não só pelo Senhor, mas por nós também, ó Pai. Nós reconhecemos, ó Deus, o esforço dos teus filhos e te louvamos pela vida de cada um deles. Te louvamos, ó Pai querido, por cada um que tem entrado nesse templo e como voluntário tem sido instrumento da tua misericórdia neste lugar, ó Pai. Continue, ó Deus, a cuidar daqueles que estão ali naqueles hospitais. Senhor, muitos, ó Deus querido, há muito tempo não vê a família, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, usar a equipe médica para cuidar de cada um deles. Nós te louvamos por aqueles que já saíram, ó Deus, por aqueles que já foram para casa. Te louvamos também, ó Deus, por aqueles que o Senhor recolheu para o Senhor. Porque até esses, ó Pai, viveram os dias que o Senhor tinha preparado para eles na terra. E nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez através da vida de cada um. Cuida, ó Deus, dessa equipe de profissionais que estão ali, ó Deus, nos serviços essenciais. Que cada um deles também, ó Pai, possa ver a tua boa mão operando na vida deles. Ainda que hoje, ó Deus, eles ainda não reconheçam que é o Senhor, ó Pai, que está fazendo. Que no tempo oportuno também o Senhor se revele a eles e faça algo novo na vida deles e através da vida deles, ó Pai. Senhor, eu te louvo, Deus querido. Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Pai, visita também os nossos idosos. Senhor, muitos, ó Deus querido, estão cansados de ficar em casa, estão com saudade, ó Deus, da sua família. Que o Senhor possa ser para eles, ó Deus, esse consolo que eles precisam. Continua, ó Deus, a cuidar. Que eles não venham, ó Deus, a ficar enfermos, ó Pai. Principalmente, ó Deus, os que estão sozinhos. Que o Senhor continue a dar a eles saúde, que eles vivam uma vida, ó Deus, que glorifique e exalte o teu nome. E nesse tempo, ó Deus amado, que porventura a gente retornar aqui para a igreja, que eles sejam zelosos também, ó Pai, em ficar um pouquinho mais em casa, até o dia que eles possam vir e louvar e engrandecer o teu nome aqui conosco. Nós te damos toda a honra, Pai, te damos toda a glória e todo o louvor, porque é o Senhor que tem cuidado, é o Senhor que tem zelado. Obrigada, Jesus, por todos aqueles que vão passar por aqui nesses dias, contando a história dos 80 anos da nossa igreja.
Pai, são 80 anos sendo luz neste lugar, ó Pai. Como o pastor Guilherme falou, ó Deus, sendo plantadores de igreja, sendo farol nessa cidade. Senhor, que todos aqueles, ó Pai, que ouvirem pela internet, ó Deus querido, aquilo que o Senhor fez através de nós, que eles possam querer conhecer esse lugar, querer se chegar, ó Deus amado, a esse lugar. Senhor, que eles sejam bem-vindos e possam permanecer para o louvor do Teu nome. Guarda, Deus, aqueles que estão em torno de nós, ó Pai, que eles também, ó Deus querido, possam ver a boa mão do Senhor operando neste lugar e queiram conhecer, e queiram estar aqui, e queiram fazer aqui a diferença. Nós te louvamos, ó Pai, por esses 80 anos, ó Deus. Que venha mais o tempo que o Senhor preparou para essa igreja neste lugar, ó Deus. Que a gente continue, ó Pai, a fazer a diferença. Nos ajude, ó Deus, a levar a Tua boa mão, a Tua boa palavra por onde quer que a gente passe. Nós te louvamos, Pai, te glorificamos, ó Deus. Não temos palavras, ó Pai, para expressar aquilo que está no nosso coração em relação a esses 80 anos vividos, ó Deus, como primeira igreja batista em Santo André. Que o Senhor, ó Deus, seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu Santo Espírito continue a nos dar a direção, que o nome de Cristo seja reconhecido como Senhor e Salvador das vidas daqueles que por aqui passarem. Nós te exaltamos, Deus, te glorificamos, te damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus pela vida da nossa igreja. Glória a Deus por tudo que tem acontecido aqui. Glória a Deus porque isso não vai acabar. A gente vai continuar. A gente vai continuar exaltando e glorificando o nome do Senhor, enquanto assim o Senhor nos der força para prosseguir. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Deus os abençoe. Nós já estamos indo para o final da celebração e para nós é um privilégio poder estar aqui com vocês em mais uma semana. E o desejo do nosso coração já é estar aguardando vocês para a próxima celebração. Que Deus continue guardando e protegendo a cada um de vocês e proteja vocês em todos os sentidos e que na próxima semana nós possamos estar aqui juntos novamente. Bom? Uma semana abençoada a todos vocês e que Deus os abençoe.